Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Anuncio com muita alegria a presença aqui no Parlamento Catarinense dos alunos da Escola de Educação Básica Professor Luiz Sanches de Bezerra Trindade, do município de Chavantina, acompanhados pelo professor Marcelo Ravanelli, e também tem vereadores acompanhando. Sejam todos bem-vindos à Casa dos Catarinenses. Solicito ao deputado Fabiano da Luz para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde a todos, presidente Mauro, a todos que nos acompanham, aos alunos, a quem nos acompanha nas redes sociais, ao Batman que está aí, quem diria Assembleia com a presença do Batman. Ata da 99ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 29 de outubro de 2019, sob presidência dos deputados Júlio Garcia e Mauro de Nadal, nas secretarias deputado Laércio Schuster, padre Pedro Baldiceira, Altair Silva e Nilson Berlanda. Às 14 horas do dia 29 do mês de outubro de 2019, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado padre Pedro Baldiceira, segundo o secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o inciso 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. No expediente, o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Nos breves comunicados, ocuparam a tribuna os senhores deputados doutor Vicente Carro Preso, Maurício Scudularque e a senhora deputada Luciane Carminati. No grande expediente, destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Ivan Nats, Milton Obus, Neudi Sareta e Valdir Cobalcini. Na ordem do dia, o senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário ao projeto de lei 339/2017. Foi submetido à votação e aprovado pelo processo nominal em turno único o projeto de decreto legislativo 001/2019 com a seguinte votação: 28 votos sim e sem qualquer voto contrário ou abstenção. Também foi submetido à votação e aprovação pelo processo nominal em primeiro turno o projeto de lei complementar 025/2019 com a seguinte votação: 28 votos sim e sem qualquer voto contrário ou abstenção. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do deputado Nilson Berlanda, com a aquiência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão a fim de que o senhor prefeito do município de Lindóia do Sul, Genir Lolli, fizesse uso da palavra para divulgar a festa da polenta e do queijo. Na sequência, o presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 16 horas e 17 minutos. Para constar, lavrei a presente ata. Ata da 18ª sessão extraordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 29 de outubro de 2019. Às 16 horas e 17 minutos do dia 29 do mês de outubro do ano de 2019, nesta cidade de Florianópolis, capital de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Na ordem do dia foram aprovados em turno único os projetos de lei número 058, 100, 163 e 294/2019. Foi aprovado em turno único o projeto de lei 174 de 2018 por maioria. Também foi submetido à votação e aprovação pelo processo nominal em segundo turno o projeto de lei complementar 025/2019 com a seguinte votação: 29 votos sim e sem qualquer voto contrário ou abstenção. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 16 horas e 25 minutos. Ata da 19ª sessão extraordinária e primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 29 de outubro de 2019. Às 16 horas e 25 minutos do dia 29 do mês de outubro de 2019, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina,
reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Na ordem do dia, foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de lei 058, 100, 163 e 294 de 2019, ao projeto de decreto legislativo 001/2019, bem como ao projeto de lei complementar 025/2019. Também foi aprovada por maioria a redação final exarada ao projeto de lei 174/2018, com registro do presidente ao voto contrário do senhor deputado Bruno Souza. O presidente deferiu os requerimentos números 1539 a 1549 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações de números 1510 e 1511. Nas explicações pessoais, fizeram uso da tribuna os senhores deputados Ricardo Alba e Bruno Souza. Nada mais havendo o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. São as atas, senhor presidente. Dou por aprovadas as atas que acabam de ser lidas. Solicito assessoria para que proceda a distribuição do expediente. Só ler isso aqui antes do expediente também, que é o desligamento de bancada. Não deu tempo aqui no expediente, mas resolvi. Ofício 18/2019. Senhor presidente, com nossos cordiais cumprimentos, após deliberação conjunta da maioria dos membros da bancada, com amparo no artigo 20 do Regimento Interno, comunico vossas excelências o desligamento da bancada do PSL e do Bloco Social Liberal PSL-PL nesta Casa Legislativa. Sem mais, renovamos a vossa excelência nossas manifestações de estimada e elevado apreço. Atenciosamente, deputado Sargento Lima, líder do PSL, deputado Felipe Estevão, deputada Ana Campagnolo, deputado Gessé Lopes. Ofício endereçado a sua excelência o presidente da Casa para providências. Da mesma forma, também esta presidência registra a presença aqui na Casa da celebridade, o Batman. Seja bem-vindo, saindo da Batcaverna, veio visitar o Parlamento Catarinense e está cedendo espaço a fotos aqui mesmo no plenário da Casa. Seja bem-vindo. Breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado Ricardo Alba. Colegas deputados, cidadão catarinense que nos assiste em suas casas, cidadãos que lotam o plenário desta casa, quero começar o pronunciamento de hoje falando sobre a Polícia Penal. Está tramitando, senhores, no Congresso Nacional a chamada PEC 372, que cria a Polícia Penal Federal, nos estados também e no Distrito Federal. E já passou em 2 votações no Senado Federal e uma na Câmara, vai para o segundo turno agora de votação na Câmara dos Deputados, e mais do que uma mudança de nomenclatura, onde muda o termo de agente penitenciário para policial penal, dá uma reconfiguração de atribuições, de competências e fortalece os hoje agentes penitenciários na sua função sua função, que é a atividade penal, cuidar dos presos, dos detentos, condenados ou ainda por condenação por vir. Então, fica o nosso reconhecimento a essa categoria, o nosso apelo também aos deputados para que em segundo turno de votação deem amparo à criação da Polícia Penal, que com certeza vai fortalecer a categoria dos agentes penitenciários, não só aqui em Santa Catarina, mas em todo o Brasil. Aliás, nós apoiamos, inclusive, e propomos a moção para reforçar esse apelo, uma moção de apelo para a Câmara dos Deputados, reforçando o apoio à criação da Polícia Penal. Já fica aqui os parabéns a toda a categoria de agentes penitenciários que fazem um trabalho fantástico aqui em Santa Catarina.
Agora, sobre a crise na América do Sul e a manifestação da OEA. Tem uma nota ali, por gentileza, diretoria, uma nota da OEA, da Organização dos Estados Americanos, que afirma, a OEA afirma que a crise na América do Sul é gerada por Venezuela e por Cuba. A Organização dos Estados Americanos confirmou oficialmente que Cuba e Venezuela financiam os atos de violência no Chile e no Equador. As atuais correntes de desestabilização vêm desses países comunistas que querem espalhar o socialismo, o comunismo por toda Santa Catarina e que, infelizmente, conseguiram fincar raízes em Cuba, em Venezuela e boa parte da Bolívia também, agora com as eleições na Argentina, mas aqui o lulopetismo está na cadeia. Aqui o Lula e todo esse lulopetismo, esse esquerdismo que nós combatemos há 15 anos, não encontra mais respaldo. Graças a Deus, aqui no Brasil, nós elegemos um governo correto, que é o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Esquerda socialista no Brasil não pisa mais. Pisou no Rio Grande do Sul, no governo que teve administração petista e quebrou o estado do Rio Grande do Sul. Pisou em Minas Gerais, quebrou Minas Gerais. Aonde o PT pisou para administrar, quebrou os estados da federação, e assim fez quando esteve no governo federal, onde utilizou dinheiro do BNDES para financiar Porto em Cuba, para financiar a linha de metrô em Caracas, para financiar hidrelétrica na Nicarágua, enquanto as rodovias em Santa Catarina não saíam do papel, a exemplo da 470, que só no ano passado teve 102 mortes. Então, fica aqui o nosso registro, que agora sim a gente tem um governo verde-amarelo, um governo patriota, um governo que faz os recursos provenientes dos nossos impostos não irem mais para Cuba, para Venezuela, para financiar a ditadura, e sim investido na infraestrutura do Brasil, na infraestrutura dos catarinenses. A exemplo da 470, onde há décadas é pedida a duplicação e que agora está saindo do papel com a entrega já de 10 quilômetros. A exemplo da 163, a exemplo de tantas rodovias federais que agora estão sendo realmente pavimentadas, estão sendo tiradas da lama. A exemplo dos inúmeros casos de corrupção financiados pelos governos de esquerda que se retroalimentam. A OEA está dizendo, não sou eu que estou dizendo. A Organização dos Estados Americanos está dizendo que quem está patrocinando a balbúrdia, os incêndios, o mata-mata, a falcatrua, é Cuba e Venezuela. E que querem espalhar esse sistema por toda a América Latina, mas não vão conseguir. Obrigado, senhor presidente. Ainda em breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra a deputada Paulinha. Senhor presidente, colegas, eu farei uma fala muito breve hoje. Em primeiro lugar, nós tivemos agora recentemente o dia 28 de outubro, dia do servidor público, e eu não tive o privilégio de manifestar o meu afeto, o meu carinho, o meu reconhecimento a esta categoria na tribuna. E a minha primeira menção é esta. Nós, em Bombinhas, no dia 28, como não trabalhamos aqui na Assembleia, eu me pus a participar das atividades do último dia de uma gincana que se promove já há algum tempo, idealizada nos tempos que eu ainda era prefeita, senhor presidente, cujo propósito é integrar os nossos servidores e também buscar alternativas de valorização que vão além do salário. Mas se a gente recebe aqui na casa, eu não posso deixar de fazer essa menção e essa fala em nome de todos e todas, representantes aqui da FESPORT e da Fundação de Cultura também,
que, com pequenas comissões, tiveram em meu gabinete. E como a gente tem a participação na comissão de trabalho, naturalmente que essas pautas chegam para a gente. E eu quero dizer a vocês, servidores, que a pauta de vocês é muito justa. Na reunião de hoje pela manhã, nós ainda conversávamos com o governador, com vários parlamentares, sobre essas questões de readequação, reposição e estruturação de carreiras e salários. E aqui nós temos categorias que têm dos menores salários, deputado Mauro, e que precisam dessa atenção do governo. São poucos servidores, se a gente for contabilizar no universo todo de serviço que o Estado oferece. Eu acho que a gente avançou muito com a independência das fundações, a independência administrativa que foi dada na reforma, mas é muito importante que essas equiparações que são pedidas sejam olhadas com atenção. Então, eu estou fazendo essa manifestação aqui na tribuna, gente. Vocês sabem que já recebi a pauta de vocês, já fiz os encaminhamentos, mas continuo fazendo o advocacy por vocês. Na primeira oportunidade que tiver de conversar novamente com o secretário de administração, por mais um momento eu vou fazer o pedido em nome das categorias, porque é justo e acho, sim, que é palatável para o universo que o Estado tem hoje em termos orçamentários. É possível de se construir uma alternativa de equiparação para vocês, né? Parabéns pelo trabalho que fazem e sejam sempre bem-vindos aqui à nossa casa. Obrigado, gente. Senhor presidente, eu encerro por hoje meus pronunciamentos. Breves comunicações, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, a todos que aqui nos acompanham com as suas presenças através das redes sociais, meu querido deputado Ricardo Alba, Vossa Excelência, que já foi um campeão de natação no passado, quando me contaram, eu dei uma olhada para o corpinho assim, fiquei meio desconfiado, né? O senhor traz aqui um discurso inflamado, como se o presidente da República atual fosse uma grande figura, uma grande pessoa respeitada e admirada e fazendo um grande governo, quando nós sabemos que, na verdade, o Brasil se tornou vergonha mundial, né? Um dos presidentes considerados entre os piores da história do mundo, e com aquele discurso do Macri na Argentina, que a Argentina ia virar um primeiro mundo, e agora a gente viu a situação de que se tornou a Argentina, e nós estamos rezando para que isso não aconteça aqui no Brasil. Mas eu quero trazer aqui duas preocupações que dizem direto do governo do Estado de Santa Catarina. Até porque eu vejo que nós temos uma certa esperança em Santa Catarina, porque o governador Moisés não segue a linha cartilha do presidente Bolsonaro, que já para nós é uma grande coisa. Mas nós discutimos hoje pela manhã, na Comissão de Direitos Humanos, junto com a deputada Ada, o deputado Padre Pedro, que aqui estava também, com os membros da Igreja Católica, da Igreja Luterana, do Comitê dos Direitos Humanos, da Secretaria de Desenvolvimento Social, alguns imigrantes, justamente o tema dos imigrantes de Santa Catarina. Porque, talvez os senhores não saibam, mas hoje nós temos cadastrados 5.762 imigrantes no nosso estado, vindos de 85 países, o que ingressam em nosso estado em torno de 80 imigrantes por dia. Só na rede pública estadual nós temos 1.600 alunos de 59 países. A migração mudou porque primeiro vinham praticamente somente os haitianos, os homens, para trabalhar. E agora estão vindo famílias, estão vindo mulheres, estão vindo crianças, e a Polícia Federal, que acompanha esse grupo de trabalho, tem inúmeros registros, não apenas do trabalho escravo, mas de muitos abusos,
nesse caminho até chegar aqui, que são feitos com muitas mulheres. Hoje nós temos, a maior parte de imigrantes são haitianos, depois argentinos, paraguaios, uruguaios e assim por diante. E o problema que nós temos é que o Estado fechou o CRAI, que é o Centro de Referência de Atenção ao Imigrante, que era quem fazia essa triagem, a distribuição dos imigrantes para Santa Catarina, e transferiu toda a responsabilidade para as secretarias sociais dos municípios. E o que se levantou aqui é justamente a necessidade que nós temos da criação de uma lei de regulamentação em Santa Catarina do imigrante, porque a nível de Brasil nós tínhamos uma lei lá em 1981, que praticamente falava da fronteira. Em 2017, no dia 24 de maio, o governo federal regulamentou, atualizou esta lei a nível federal, mas Santa Catarina não tem uma lei. Então, juntamente com a deputada Ada, nós elaboramos um projeto de lei de regulamentação da questão da presença do imigrante em Santa Catarina. Vamos levar ao conhecimento dos 40 deputados para aqueles que quiserem assinar conosco a criação desta lei. Nós não estamos preocupados em quem é o pai da criança na lei, e sim que exista uma lei que possa regulamentar a presença do imigrante. E claro que foi levado também ao conhecimento do governo do Estado a necessidade de se criar um fundo de apoio ao imigrante, de se criar o Conselho de Apoio ao Imigrante, e também que o Estado tenha no seu orçamento, e não tem nada previsto de recursos orçamentários para ajudar a criar esse programa público de atenção ao imigrante aqui em Santa Catarina, que é um problema social que nós temos. Nós somos, a grande maioria aqui, descendentes de italianos, alemães, poloneses, enfim, de portugueses, de africanos, que é uma grande parte nossa, que está no nosso sangue, mas que esses, quando vieram para cá, sofreram muito, e que agora nós não podemos continuar cometendo os mesmos erros e não dar a atenção devida que eles merecem. Concedo a palavra à deputada Ada. Deputado Fabiano, o Brasil é um país de imigrantes, certo? Haja visto o senhor, eu mesma como exemplo, descendência italiana com portuguesa. Não caíram do céu, chegaram aqui como imigrantes, certo? É só cada um pegar a sua árvore genealógica. E esse fechamento do CRAI foi um absurdo. Os prefeitos já andam de pires na mão, dia e noite, fazem aquelas idas para Brasília, aquelas caravanas para Brasília, para ir lá de bandejinha pedindo dinheiro, e agora fechar o CRAI. Isso é um absurdo, nós não podemos permitir. E quando eu digo isso, presidente Mauro, não sou eu presidente da comissão, o deputado vice-presidente da comissão, são os 40 deputados que têm que pensar assim. Porque não adianta a gente ser bonzinho, como eu falei hoje de manhã, engraçadinho, dar beijinho, acolher, e não ter resultado prático. Muitos fugiram por problemas de perseguição política, muitos por problema econômico, entende? E estão aí largados. Houve mesmo essa semana um haitiano vendendo roupa ali no centro de Florianópolis, apanhou para dedéu, entende? Me disseram que foi da própria polícia municipal, não sei. Né? Eu fiquei abestada, disse que passou inclusive na televisão. Então, nós temos que lutar sim. São nossos irmãos e nós temos que achar uma saída com dignidade. Não é dar esmola e nem acomodar em galpão. É dignidade. Estamos juntos nessa luta e eu espero que os 40 deputados também. Obrigado, deputada Ada. E eu quero aqui, nos últimos 3 minutos que me restam, trazer um outro assunto, presidente, que me preocupa muito, e acredito que todo o setor produtivo de Santa Catarina, que diz respeito à SIDASC. Há uma determinação da Agência Nacional dos Transportes Aquaviários para que a SIDASC deixe o porto de São Francisco. A SIDASC administra ali 2 galpões e o movimento gera um faturamento para a SIDASC de 3,5 milhões de reais. E agora a SIDASC terá que sair do porto de São Francisco sob pena de pagar multa diária de 200 mil reais. Acontece que este trabalho que a SIDASC presta no Porto de São Francisco gera
o recurso que praticamente subsidia 85% da sobrevivência da Cidasc. Se o governo do estado não garantir recursos que possam suprir esta falta dos 3,5 milhões que a Cidasc não vai mais recolher com o trabalho no Porto de São Francisco, nós estamos prevendo que a Cidasc vai deixar de existir. Então é importantíssimo que o governo do estado, tomando pé desta situação, tome uma atitude no sentido de que, bom, se realmente não tem mais como, venceu a licitação, a Cidasc está ocupando os galpões de maneira provisória, porque não foi mais regulamentado, e ela terá que sair dos galpões, como é que vai ficar a sobrevivência financeira da Cidasc para continuar prestando serviços em todo o estado de Santa Catarina no setor agropecuário? Esta é uma grande preocupação que eu tenho. Eu sei que nós discutimos vários temas, várias áreas, eu tenho discutido isso com a Secretaria da Agricultura, eu recebi funcionários da Cidasc que trabalham no Porto de São Francisco, não são somente as 70 famílias que hoje são de funcionários da Cidasc que atuam no Porto de São Francisco, mas é o que entra para o caixa da Cidasc, que mantém a Cidasc viva em todo o estado de Santa Catarina e que agora não se sabe, em não tendo essa entrada de aporte financeiro, como é que vai ficar a vida financeira e praticamente a vida de trabalho da Cidasc no estado de Santa Catarina. Era isso, presidente, obrigado, devolvo a palavra. Próximo orador inscrito pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado Altair Silva. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Quero saudar os telespectadores da TV Assembleia Legislativa e também da Rádio Digital. Eu quero aproveitar, na oportunidade da tarde de hoje, de saudar de forma muito carinhosa uma equipe que vem lá da cidade de Chavantina. Muito obrigado à cidade de Chavantina, que me deu, na última eleição, a oportunidade de ser o deputado estadual mais votado da cidade. Muito obrigado, agradeço de coração a presença de vocês aqui, e a presença da Escola de Educação Básica Professor Luiz Sanches Bezerra, da Trindade de Chavantina, que vieram aqui acompanhados pelo vereador Irineu, pelo vereador Sordi, nosso colega de partido, pelo professor Marcelo, pela professora Laina, pela professora Analice, pela professora Karina, pela professora Sheila, pela professora Ivone, e os alunos, o Marcelo, a Tamires, o Eduardo, a Adileia, o Marcos, a Márcia, o Fabrício, a Patrícia, a Ana Paula, o Luiz, o Everton, a Heloísa, a Alessandra, a Nayane, a Kelly, o Arthur, a Marlice, a Bruna, a Laís, o Camilo, a Ana Elisa, o Bruno, o Yuri, o Wellington, o Alex e a Eloá. Eu agradeço muito a presença de vocês nessa sessão, espero que a vinda se traduza, né, em ganho cultural, em troca de intercâmbio. Sei que vocês estiveram no nosso gabinete pela manhã, eu estava em audiência com o governador, mas todos estão convidados para retornar lá, que eu poso lá para tirar uma fotografia com os amigos. Aproveitando também a oportunidade, eu quero falar aqui, senhor presidente, sobre a questão da SC 283, que liga o município de Concórdia até o município de Itapiranga, sendo que de Concórdia até o município de Mondaí, ela está totalmente asfaltada, mas de Mondaí até o município de Itapiranga ainda é estrada de chão. E essa semana, deputado Mauro, acredito que Vossa Excelência também o recebeu, Vossa Excelência tem grande atuação também na região, por ser de lá também. Eu recebi vários vídeos, o vice-prefeito do município de Riqueza fez contato comigo, o Alba, também os vereadores também fizeram contato, passaram um vídeo para mim, que eu quero agora passar
esse vídeo na tela aí para que os senhores tomem conhecimento. O que ocorre numa rodovia mesmo asfaltada num dia de chuva, como ocorreu na segunda-feira? Tem que levar até lá em cima. Tem que levar até em cima no muro lá. Tem uns 200 metros de trecho aí que não tem, se não duplicar isso aí, sempre dá esse problema. Claro que esse é um trecho da BR de Riqueza até Mondaí. Sempre acontece nessa subida esses problemas aí, ó. E é toda vez que vem caminhão trucado aí, grande, o bitrem acontece que fica empacado aí. Agora, aqui sempre deu transtorno para a prefeitura. Cada chuva que dá, não precisa ser chuva, que tem esse problema, esse trecho do asfalto, que liga a Riqueza a Mondaí. Eles vão ter que tomar uma providência, sei lá quem é, o governador, seja lá quem for. Eles têm que tomar uma providência, porque cada vez aqui tem problema desses caminhões aí para a prefeitura botar uma patrola ou uma outra máquina pesada para puxar esse trecho de 200 metros de asfalto. Só para ter uma base, senhor presidente, essa rodovia, pegando de Itapiranga até o município de Concórdia, é a região do mundo que mais produz proteína de origem animal. É a região em que se mais produz aves, suínos e leite, eu posso dizer, do mundo. Não há região que produza tanto quanto essa. É a região que tem o maior número de agroindústrias estabelecidas em Itapiranga, estabelecidas em Chapecó, estabelecida em Ceará, estabelecida em Concórdia, e é uma rodovia que há mais de 40 anos ela não foi refeita. Vocês viram através do vídeo que essa rodovia ela não possui acostamento, e no dia que chove, a água ela desce pela rodovia e os caminhões carregados patinam na própria água e não conseguem deslocar e tem que ser rebocado com patrolas. Praticamente o município de Riqueza põe essa patrola à disposição em dias de chuva, porque sabe que sempre tem uma carreta, um caminhão que não consegue subir aquele morro, e com isso precisa ter uma patrola lá para rebocar, o que faz com que o trânsito, que já é intenso, leve horas e horas para fazer um pequeno trajeto, numa rodovia que, digo, nem sequer acostamento tem. Nós já fizemos 2 audiências públicas, uma na cidade de Mondaí, outra na cidade de Concórdia. Levamos o resultado dessas audiências públicas para o governo do estado. O secretário da infraestrutura já esteve na região, em loco, estudando como está a rodovia. O governo do estado já está fazendo um estudo no sentido de poder realizar investimento o quanto antes possível, mas é uma das rodovias, eu posso dizer, do mundo, que mais produzem proteína de origem animal, e é uma rodovia que não tem condições nenhuma de sustentar as riquezas que por lá trafegam. Nós precisamos urgentemente a revitalização da SC 283, até para fazer uma questão de justiça econômica, uma região produtora, geradora de riqueza, geradora de emprego, geradora de divisa para a economia de Santa Catarina, fica aí numa condição extremamente adversa e que precisa de uma atenção muito especial pelo governo do estado. Acredito sim que o governador Carlos Moisés e toda a sua equipe vai olhar com carinho para essa rodovia, e que nós tenhamos a oportunidade em breve de poder fazer uma revitalização total, porque a nossa região espera sim, espera muito tempo, e nós merecemos a recuperação dessa rodovia. Portanto, está aí um desafio que nós temos de vencer com os gargalos da logística do Grande Oeste. Nós temos também
a SC 154, que liga o município de Ceará até o município de Xanxerê, passando por Chavantina, que também precisa ser revitalizada na sua totalidade. Nós temos a SC 160, que liga de Campo Herê ao município de São Carlos, que está uma novela que precisamos também revitalizá-la na sua integralidade, assim como as BR-282, que para nós, da região oeste de Santa Catarina, quando chega de Chapecó até o extremo oeste, deputado Mauro de Nadal, me parece que a nossa região ela fica como uma região desassistida pelo governo federal e até mesmo pelo governo do estado. E nós precisamos dar uma atenção a uma região rica, de um povo trabalhador que gera muita riqueza para Santa Catarina e para o Brasil e que merece, no mínimo, uma logística de qualidade, com segurança, que precisa ter as rodovias em condições de trafegabilidade. Por isso, a nossa luta da bancada do Oeste, dos deputados da região, estamos unidos para que nós possamos dar à nossa região aquilo que efetivamente é de direito pelas riquezas que nós geramos. De forma, senhor presidente, que essa é a manifestação de hoje da tribuna. Espero em breve, muito em breve, ver as condições das rodovias da nossa região muito melhores do que estão hoje. Uma das prioridades que nós elencamos e por isso apresentamos aqui um projeto que cria o fundo permanente para a manutenção das rodovias estaduais, no sentido de nós termos recurso permanente para não depender de financiamento para recuperar rodovias já construídas, e sim termos um fundo que dá suporte permanente para a melhoria contínua das nossas rodovias, que é um grande patrimônio do catarinense. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, deputada Ada Faraco de Luca. Eu queria parabenizar o pessoal da FESPORT que está aqui e dizer que essa luta deles, presidente, é de muito tempo. Pelo menos uma equiparação salarial, né? A defasagem aí é grande. E a outra coisa que eu queria falar é assim, antes a FESPORT era FESPORT, né? Eu estou aqui no meu 4º mandato. E eu lembro que a FESPORT era FESPORT, não é verdade? E agora é a FESPORT, entende? E os funcionário para também bem trabalhar, bem ter a vontade de participar e de ajudar o Estado, ele também tem que ser bem remunerado. Não é brincar e achar que é cabide de emprego. Achar que estão encostados, não é por aí. Então, eu pediria porque uma andorinha sozinha não faz verão. Então, eu pediria aos 40 parlamentares que nós olhássemos isso com carinho, porque essa história já está velha, tá? Já está cheirando até mal. Nós temos que ter uma posição em função à FESPORT. Era isso que eu queria dizer. Próximo horário será destinado aos partidos políticos e o primeiro horário de hoje pertence ao bloco parlamentar PP, PSB, PRB e PV, pelo tempo de até 12 minutos. Com a palavra, o deputado Ivan Nats. Boa tarde, senhores, senhoras, boa tarde, nossos visitantes aqui na Assembleia Legislativa, senhor presidente, que nos acompanha pelas redes sociais. Eu quero, antes de abrir a minha fala especificamente, quero falar com os servidores da FESPORT, das dificuldades que enfrenta a FESPORT, porque eu sou testemunha, e todos os deputados aqui são testemunhas, de que falta até bola para as crianças jogarem nas escolas, falta o mínimo da estrutura, a bolinha do tênis de mesa, que as APPs têm que comprar para poder tocar as atividades escolares. A FESPORT, que como disse a deputada Ada, já foi a FESPORT.
E agora, nesses 10 meses de governo, a gente não viu ainda especificamente para que veio. E pior, tirar o fundo estadual do esporte, não tem dinheiro para nada, para produzir nada. Tudo que precisa fazer em esporte de Santa Catarina tem que pedir migalhas lá para o governo do estado, porque o presidente da FESPORT não tem autonomia administrativa, financeira, para tocar absolutamente nada. Nesse governo, e não é culpa dos servidores não, é da política que foi implantada dentro da FESPORT. A gente não viu nenhuma ação efetiva da FESPORT de Santa Catarina que mereça um aplauso, uma placa. Não que não tivesse feito nada, fazem sim, jogos estudantis, fazem os jogos de pessoas especiais, fazem as atividades, mas a força do esporte catarinense está abandonada nesses últimos 10 meses pela política que foi implantada dentro da FESPORT e principalmente pela falta de recurso, pela inexistência ou pelo fim do fundo do esporte catarinense. Hoje a gente não tem nem como ajudar os clubes, não tem nem como ajudar as entidades associadas, as federações, para poder implantar o esporte. E eu quero dizer para vocês que estão na galeria da FESPORT, passar para vocês um recado sobre o reajuste do servidor público, do governador que foi eleito em Santa Catarina. Mostrar para vocês o que ele disse com relação ao reajuste salarial. Pode mostrar, por favor. Olha lá. É isso aí. Manchete do final de semana: governador de Santa Catarina não planeja reposição salarial aos servidores para o ano de 2019. E essa é a realidade que a gente está encontrando no governo estadual. Certamente o governador agora não paga mais energia, né? Não paga mais alimentação, porque tem alimentação lá na Casa da Agronômica, está muito bem aposentado, ganha quase 40 mil por mês de aposentadoria, não paga nem o cafezinho que toma, então a energia elétrica para ele não aumentou, a água não aumentou, o custo do transporte público não aumentou, a gasolina também não aumentou, porque ele não paga gasolina. Então, para ele, servidor público não tem direito à reposição inflacionária. E é isso que a gente vai enfrentar. E eu digo para vocês, o orçamento esse ano é quase 2 bilhões a mais do que no ano passado. 2 bi a mais nos cofres do Estado do que foi no ano passado. Então, dinheiro tem, vocês têm que lutar. Muito obrigado. Vocês têm que lutar pelo direito de vocês, tem que ir para cima, tem que vir aqui para as galerias, tem que ir para frente do governo do Estado, tem que ir para frente da Casa da Agronômica, tem que ir para frente daqueles que se elegeram aqui prometendo ser diferente, prometendo fazer um governo diferente, e até agora a gente não viu acontecer. Governo que com 10 meses ainda não se iniciou. Então, parabéns a todos vocês que estão na luta e contem com a gente aqui. Tem muita gente do lado de vocês aqui na Assembleia Legislativa. Uma outra, e a pauta especificamente da minha fala, eu queria mostrar para vocês uma outra manchete. Governo faz concurso para 600 novos agentes penitenciários. Foi lançado o edital para a contratação de 600 novos agentes penitenciários em Santa Catarina. Eu queria fazer uma reflexão com os senhores deputados a respeito dessa matéria, a respeito dessa convocação. Nós estamos colocando mais 600 pessoas para dentro da folha de pagamento, com mais os 80, 90 que vão ser agora colocados no concurso do IMA. Só esse ano serão mais 1.000 pessoas para dentro da folha de pagamento do governo do Estado. Sim, pode retirar. Não é hora de fazer a privatização do sistema penitenciário. Não é hora do governo comprar as vagas dentro das penitenciárias. Não é hora do governo diminuir a máquina administrativa, fazendo parcerias com empresas que gostariam
de explorar esse tipo de serviço, como é no mundo inteiro. Ou como no grande exemplo dos Estados Unidos, o país mais progressista do mundo, em que as penitenciárias não são públicas, as penitenciárias são privadas. Quando você coloca 600 funcionários para dentro da folha de pagamento, você vai concorrer com todos aqueles que estão aqui, pedindo a reposição inflacionária. São mais 600 para tirar do bolo, aquele bolo que já não tem mais pedaço. A oportunidade que o governo do Estado tem de diminuir a máquina, de mudar essa estrutura. Se não dá para fazer de uma vez por todas, de uma vez só, mas fazer os pedaços, diminuir o tamanho do Estado. A média é de que um servidor público fique na folha do Estado cerca de 52 anos, quem passa no concurso público. Fica 52 anos recebendo do Estado. Então, seria uma oportunidade de a gente discutir o Estado mínimo, de diminuir a folha salarial, com menos pessoas no poder, vivendo da folha, já lhe concedo uma parte, deputada Alda, com menos pessoas vivendo da folha de pagamento, mais vai sobrar para aqueles que estão aqui, que já estão no sistema, que prestam serviço de excelência, mas que vão concorrer com esses outros 600 que vão entrar. E nunca vai sobrar para melhorar a vida daqueles que já estão no sistema, se a gente não quebrar essa forma de colocar cada vez mais servidores para dentro da folha, ao invés de oferecer a prestação do serviço pela iniciativa privada, como é o caso das penitenciárias. Deputada Ada. Deputado, eu lhe admiro muito, lhe respeito muito e acho o senhor um deputado vibrante, um homem que mexe com as bases. Agora eu quero dizer uma coisa para o senhor, quem foi secretário de Justiça por quase 8 anos, certo? É premente e é necessário esse concurso. Sim. Porque também não se zera o crime, a droga, o roubo, não se zera. Isso só aumenta. E no aumentar, nós temos que ter pessoas capacitadas. E para capacitar um agente, vai quase 6 meses, 8 meses. Então, é urgente mesmo. Tá? Agora, quanto à sua sugestão da PPP, digamos, uma parceria público-privada, que seria isso, mais ou menos o que eu entendi, eu acho que é um projeto a ser apresentado, a ser discutido, ver o problema de custo-benefício, porque não se pode fazer as coisas assim no oba-oba, né? Tem que ser feito uma coisa com muito embasamento, né? Então, a sua sugestão pode até ser acatada. Agora, quanto ao concurso, me desculpa, deputado, é urgente e é premente. Bom, deputada Ada, eu não questiono a realização do concurso. Acho que isso é indispensável, a realização do concurso. Só nós estamos de igual. O que eu estou dizendo é que a gente tem que fazer planejamento futuro. Eu não faço críticas ao concurso. Eu estou usando esses 600 como modelo, como forma de dizer, são mais 600. Amanhã, mais 600. E daqui a 5 anos, mais 600. Quando a gente tem que construir para quebrar essa coisa, para entregar o máximo possível para a iniciativa privada aquilo que ela pode prestar. Quando fui candidato a prefeito de Blumenau, eu disse que o Estado não devia ter creche. O Estado não tem que cuidar de creche, a Prefeitura não tem que cuidar de creche. A Prefeitura tem que comprar vaga em creche. Levou 10 anos, agora nós compramos 3.000 vagas em creche lá em Blumenau, e aqui em Florianópolis também o prefeito passa a comprar vagas em creche da iniciativa privada. A gente tira o custo da folha de pagamento e melhora o sistema. Então, a diminuição do Estado tem que ser enfrentada. É isso que eu pretendo, que eu tento convencer o governo do Estado para fazer esse enfrentamento, para fazer parceria público-privada, diminuir o tamanho do Estado, diminuir a folha, colocar menos pessoas para dentro da folha, para poder pegar servidores como os nossos colegas aqui da FEISPORT e valorizar aqueles que já estão.
Porque senão, cada vez a folha vai crescer vegetativamente e não vai ter como repor ninguém. Todo mundo comendo um pequeno pedacinho do bolo do Estado. Então, essas manchetes, elas servem para a gente refletir que é a hora de diminuir o Estado, fazer parceria público-privadas, entregar as penitenciárias para a iniciativa privada. E mais, deputada, em vários países do mundo, até a polícia é privada. Em algumas partes do mundo, até a polícia é privada. Então, é uma oportunidade que a gente tem para fazer essa reflexão de que nós temos que avançar nas parcerias público-privadas e na diminuição do tamanho do Estado. Muito obrigado. Próximo horário pertence ao Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC, pelo tempo de até 15 minutos. Não havendo orador inscritos, passamos ao horário destinado ao Partido dos Trabalhadores, pelo tempo de até 6 minutos. Próximo horário destinado ao MDB, pelo tempo de até 13 minutos e 30 segundos. Próximo horário destinado ao Bloco Social Liberal, PSL-PL. Hoje ainda fica PSL-PL, tendo em vista que o requerimento foi lido na sessão de hoje. Próxima sessão faremos as adaptações pelo tempo conforme determina o regimento. Fará uso da palavra o deputado Nilson Berlanda, pelo tempo de até 13 minutos e 30 segundos. Senhor presidente, senhores deputados catarinenses, quero cumprimentar também aqui os colaboradores da FESPORT e quero dizer a vocês aí que podem contar comigo também como deputado estadual e com certeza faremos com que esse reajuste venha e que a FESPORT volte a ser a FESPORT de antigamente. Eu lembro muito bem que atuava como deputado suplente aqui quando a gente precisava realmente ter o contato com a FESPORT e ajudar os nossos municípios a busca de material esportivo, a gente sempre tinha uma atenção especial. Portanto, parabéns pelo trabalho que vocês fazem e contem sempre comigo aí como deputado estadual. O que me traz a essa tribuna no dia de hoje é fazer mais uma denúncia aos catarinenses de obras abandonadas em Santa Catarina. Eu quero aqui cumprimentar de uma forma especial o nosso prefeito de Rio das Antas, o Ronaldo, também o nosso tio Elias, nosso vereador, que vem aqui no dia de hoje, bem como também o secretário Volni. Obrigado pela presença suas aqui. E senhores e senhoras, recebo 3 lideranças do município de Rio das Antas, mostrando mais uma obra abandonada, exemplo daquela obra na cidade de Correia Pinto, que fazem mais de 15 anos que existem 65 milhões de reais abandonados, praticamente no meio do mato, no aeroporto que está se construindo na cidade de Correia Pinto. Mas tem uma obra lá no município do Rio das Antas, eu quero que, por gentileza, vocês me ajudem a passar a imagem. É uma obra incrível. Essa ponte do rio que liga o município do Rio das Antas a Caçador, ela está lá há mais de 10 anos e não liga nada a lugar nenhum. Eu gostaria até que essa imagem ficasse um pouquinho, para a gente refletir aqui como é que um engenheiro, e eu estou olhando aqui para o meu colega Vampiro, que foi o secretário da infraestrutura, que sabe o que é uma obra, Titon, que conhece bem a região. Essa é a ponte planejada para o Rio das Antas, lá que liga o município do Rio das Antas a Caçador. Vejam só, senhores, 8 milhões de reais. Há mais de 10 anos ali. Por quê? Porque está faltando a indenização daquelas famílias da cabeceira da ponte aí. E vejam só, senhores, como é que foi planejada a ponte. Eu sou uma pessoa formada em administração de empresa
Não sou engenheiro, Vampiro. Agora, eu nunca vi fazer uma ponte dessa forma. A ponte normalmente atravessa de um lado para o outro num local mais prático. Agora, vejam só, isso é incrível. E eu quero dizer aqui, deixar claro que, viu, deputado Albo, isso não é culpa do nosso governo atual, nem do nosso secretário da Infraestrutura, mas é coisa do passado, é de 8, 10 anos. Olhem só que barbaridade. Por favor, olha só. Tem lógica, presidente? Não tem lógica, né? Olha ali, ó. Falta indenizar todo aquele local ali para que a gente coloque, então, e consiga fazer a cabeceira da ponte. São mais de 20 famílias, né, prefeito? E mais alguns outros terrenos urbanos que devem ser indenizados. Isso tem que ir para um livro, tem que escrever isso e fazer uma história, né, meu? E tem que contar quem que foi o engenheiro que projetou essa ponte. Então, o município de Rio das Antas, através das lideranças, estão aqui no dia de hoje e não sabem realmente o que fazer com essa determinada ponte que existe neste município. Portanto, aí está mais um descaso, está mais um grande descaso com o dinheiro público, prefeito. E qual é a ansiedade da administração deste município de Rio das Antas no momento? É que seja resolvido o problema da ponte, pois o fluxo da cidade de Rio das Antas a Caçador, todo aquele caçador que passa pelo meio da cidade, será desviado, sendo que se essa ponte for definitivamente resolvida. Portanto, fica aqui o meu registro, né, como uma obra como aquela de Correia Pinto, de 65 milhões abandonada, né? Agora, fiquei sabendo na semana passada que a ANAC autorizou a fazer a pintura da pista. Mas aí, infelizmente, não existe interesse da cidade de Lages, porque o aeroporto está em Correia Pinto, mas ele está a 12 quilômetros da cidade de Lages. E ali, se tivermos um aeroporto que liga a Serra Catarinense ao oeste, a Serra Catarinense ao litoral, a São Paulo, a Brasília, aos grandes centros, certamente teremos um aeroporto como tem na cidade de Chapecó, servindo todo o oeste de Santa Catarina e certamente servirá também a região serrana. Portanto, prefeito, obrigado por trazer mais esse assunto para nós aqui. Conte comigo, eu acho que deves também contar com os demais deputados para que a gente leve esse assunto para o nosso governador Moisés, juntamente com o nosso secretário da Infraestrutura, para que a gente resolva definitivamente esse problema, que não é um problema, é uma piada que aconteceu há 8, 9, 10 anos atrás. Muito obrigado. Pela ordem, deputado Fernando Vampiro. Obrigado. Eu gostaria de cumprimentar o vereador Márcio Toretti e o vereador Pedrinho Mazzuchetti, ambos da cidade e do município de Içara, que estão aqui na Assembleia Legislativa hoje, reivindicando ações importantes para o seu município, município esse que cresce acima da média na região sul de Santa Catarina, em virtude da base de apoio que tem do MDB, vinculado ao Pedrinho Mazzuchetti e ao Márcio Toretti. Obrigado, senhor presidente. Sejam bem-vindos. Com a autorização do deputado Ismael dos Santos, deputada Ada De Luca, deputado Marcos Vieira e Milton Albos, esta presidência suspende a presente sessão até às 16 horas para que possamos retomar com a ordem do dia. Está suspensa a presente sessão.